Boa tarde. Está um pouco alto. Som. 1, 2, 3. Acho que melhorou. Boa tarde, companheiras e companheiros. Bom, nós estamos aqui hoje dando continuidade ao nosso ciclo de palestras Universidade do Trabalhador, uma atividade organizada pelo professor Luizito aqui no nosso movimento de greve, com a presença do professor Juan e o professor Jorge Crespan. O tema que vai ser tratado hoje, Estado Capitalista em Crise, né, faz parte desse ciclo de debates, dando continuidade a ele, e hoje nós realizamos essa atividade aqui de greve, né, e esperamos que todos aqui presentes, e todas também, tenhamos um grande proveito dessa atividade, assim como a anterior também já aconteceu. E, bom, vamos passar aí ao professor Luizito, que vai dar uma coordenada aos trabalhos. E mais uma vez, né, em nome das trabalhadoras e trabalhadores em greve aqui na USP, a presença dos professores convidados, a presença do professor Luizito que está coordenando esses debates. E, bom, vamos ao evento. Obrigado. Boa tarde a todos, obrigado pela presença. Vamos começar então a sessão 2 do Universidade do Trabalhador, que vai se repetir semanalmente, né? Um aviso atenção que na próxima semana a sessão será a segunda-feira e não na terça, porque haverá uma atividade da greve na terça. Então, na semana que vem vai falar o professor Rubens Recupero, do Departamento de História, sobre o genocídio indígena e a formação do Brasil. Na semana seguinte, retornamos à terça-feira, como ocorrerá normalmente, e falará o professor João Zanetti, do Instituto de Física e ex-presidente da USP, sobre a física como cultura. Então, hoje nós estamos acolhendo e agradecemos a presença especial do professor Juan Grigera, um economista argentino, que no momento está estabelecido em Londres, no Instituto das Américas, onde ele desenvolve uma pesquisa sobre análise comparada do... Me pediu ele que sublinhasse uma pesquisa a partir de um ponto de vista marxista sobre o desenvolvimentismo na Argentina e no Brasil nos anos 50. Ou seja, não é uma pesquisa com caráter desenvolvimentista como muita gente faz no Brasil, muitos economistas ligados ao PT principalmente. E o Juan e Guerreira e Jorge Crespan vão falar sobre o Estado capitalista em crise. Jorge Crespan, a maior parte de vocês eu acho que já conhece, professor do Departamento de História aqui, autor de um livro, O Negativo do Capital, um outro livro sobre a Revolução Francesa, e, enfim, vocês já o conhecem de várias atividades de greve. Foi ele, se não me engano, que abriu Cultura de Greve em 2007, né? na reitoria ocupada, né? Em 2007, quando a gente fez lá na sala do Conselho Universitário. Depois aquilo se transformou num sucesso, porque a gente teve muito mais candidaturas para a fala do que a greve de 50 dias conseguiu alcançar. Mas quem abriu aquele ciclo, quando a gente ainda não tinha candidato nenhum, foi o Jorge Crespan, né? Bom, então, Juan, muito obrigado. Passo a palavra a você. Obrigado. Oi. Então, para começar, vou dizer que vou falar portunhol, mas vou assistir as caras, os rostos. Se o portunhol não dá certo, então vou mudar para espanhol e Luizito vai traduzir. Mas a primeira volta, uma palestra no portunhol, que não é um crime contra a língua portuguesa, mas acho que não é punido, então não vou ter problemas, não vou ir preso.
Mas uma coisa é um crime contra a língua portuguesa, outra coisa é um crime contra vocês. Se vocês não entenderam, então vamos mudar. Que sou grato. Se alguém não entender passagem, se acharem que estiver difícil, avisem, levantem a mão e a gente passa a fazer tradução sucessiva, tá certo? Mas se não, vamos para a fala do... Vamos tentar. Então, vou pedir desculpas, mas é nossa língua comum, né? Então eu vou falar. Não vou falar inglês, vou falar português. Então, sou muito grato pelo convite. É muito bom fazer parte de uma greve dos trabalhadoras e trabalhadores aqui na Sintusp. E vou dizer que fico muito confortável quando cheguei aqui no prédio e olhei que dizia Sindicato de Piqueteiros e Lutadores. Eu senti imediatamente que estava entre amigos. Então, senti muito confortável, porque o sindicalismo é muito grande e o que eu pensei para compartilhar com vocês hoje, para compartilhar com trabalhadoras e trabalhadores do Sintusp, é uma ideia muito breve. Eu vou falar sobre o Estado e Jorge vai falar sobre a crise. E o que achava mais interessante é uma muito breve discussão sobre o que é o Estado. O que é o Estado no capitalismo? O que é o Estado capitalista? E quando falamos do Estado entre lutadores e piqueteiros, temos o primeiro interesse, né, em discutir o problema do Estado é a pergunta de como acabar com o Estado capitalista. Então, se tem sentido refletir, pensar, discutir sobre o que é o Estado, é precisamente para procurar, no longo prazo, acabar com o Estado capitalista. Então, não é somente entender o que é o Estado, mas precisamente destruí-lo, acabar com ele. Porque o Estado é um bicho muito complexo, muito complicado. Não é fácil. Se perguntamos, se eu tiver tempo para perguntar a vocês o que acham, o que é o Estado, acho que ninguém aqui vai responder a ideia mais mitológica do Estado como uma ideia para conseguir o bem comum. Não? Acho que ninguém vai dizer isso. Mas responder o que é o Estado tem uma história muito longa na classe trabalhadora, nos lutadores. E tem uma coisa fácil é perguntar o que é o Estado e fazer uma resposta mais descritiva, mais dizer uma lista das coisas que nós conhecemos que é o Estado. A polícia chamando hoje os companheiros da Sintusp para comparecer é uma ação estatal. O Poder Judicial é a ação estatal. Mas fazer uma lista não é responder à pergunta de que coisa é o Estado hoje. Tem três respostas mais comuns da ideia do Estado que eu quero comentar brevemente. A primeira é a ideia do Estado como um braço repressivo da burguesia. Nós todos conhecemos essa cara do Estado capitalista, um aparelho repressivo, e foi muitas vezes a primeira ideia, acho que quando a gente começa a fazer militância militar, é muito mais fácil falar disso que falar de outras coisas. Então, você fala o que é o Estado não é seu amigo, o Estado repressivo é seu inimigo de classe. É o braço repressivo da burguesia. Uma segunda ideia muito cara, muito clássica, a tradição também marxista, não é a mesma ideia de aparato repressivo, mas a ideia de um instrumento. O instrumento não é o mesmo problema, mas a ideia é que é um instrumento da classe dominante. E para que serve o instrumento desse Estado? Serve para garantizar a reprodução social, para garantizar que nada mude, que o capitalismo siga sendo capitalismo, que as próximas gerações não tenham acesso aos meios produtivos, que as próximas gerações, que as relações sociais de produção não mudem. A ideia do instrumento não é a mesma que a ideia somente repressiva. Um aparato repressivo não tem
a tarefa construtiva que tem o instrumento. O instrumento tem que não somente reprimir aquilo que vai contra o capitalismo, mas também tem que construir ativamente, tudo regularmente, construir a necessidade de capitalismo. A ideia do instrumento também tem implícita a ideia de que você pode ter um Estado que seja capitalista e também, como é um instrumento neutral. Se você tem qualquer instrumento, você pode usar um instrumento para uma coisa ou para outra. Mas a ideia do instrumento é que a ideia que o Estado capitalista é utilizado pela classe dominante para reproduzir o capitalismo, mas é possível utilizar, seria possível no futuro utilizar o Estado para outra coisa. A terceira ideia do Estado, que é importante, que é muito tradicional e clássica, é a ideia do Estado como a inteligência coletiva do capital, o capitalista coletivo, o interesse geral do capital. Uma ideia de que o Estado representa não o interesse de um setor particular da burguesia, pode ser burguesia paulista, mas o interesse geral da burguesia nacional, da toda a burguesia de uma nação. A personificação do capital nacional total. A ideia do Estado como capitalista coletivo vem do problema de que no capitalismo os capitais não existem como capital total, como um capital, senão somente como capitais individuais que têm competência entre eles, concorrência entre eles, estão competindo todo o tempo. E algumas tarefas, algumas ideias, não são possíveis achar como interesses individuais dos capitais, não é possível achar uma ideia comum. Quais sejam essas tarefas coletivas? Por exemplo, garantir o espaço nacional, pagar por uma militar, para um sistema militar, ter um sistema legal, regular o conflito capital-trabalho, ter uma infraestrutura. Isso são as tarefas coletivas que os capitais individuais não querem pagar, mas tem que delegam ao Estado capitalista. Agora, com essas três ideias gerais, acho que não está mal para começar a compreender a diferença específica do Estado capitalista. Mas, depois do século XX, o Estado mudou e voltou mais complexo, possuiu desafios para a esquerda, possuiu desafios para essas ideias, e as três ideias foram contestadas. Vou somente mencionar alguns problemas das ideias e deixar logo para Jorge falar do problema da crise. Mas qual é o problema da ideia do instrumentalismo? O maior problema da ideia do instrumentalismo é que fala que pressupõe um Estado como um Estado que não é capitalista intrinsecamente, mas um Estado que é somente apropriado como um instrumento pela classe dominante. Então, um Estado que é possível que mude de forma, que vá ser cambiado. O problema mais grande que tem a gente encontrado com a ideia do Estado como capitalista coletivo é a ideia da racionalidade, que o Estado é racional. E se vocês olham as atuações do Estado capitalista, do Estado geral, vai ver que a racionalidade é somente um resultado posterior, um resultado falam ex post. Depois de muitos anos, você pode achar uma ideia racional no que é o Estado, mas o Estado não tem racionalidade. O Estado é completamente irracional, tem uma relação de forças no interior do Estado, e o resultante disso é o que acontece. A última ideia é a ideia do Estado como somente um braço repressivo. Mas nós conhecemos já que o Estado também tem
Gramsci começou a falar disso, a ideia é que o Estado tem um braço repressivo, mas também tem um aspecto muito importante de construção de consenso. Não somente um aspecto repressivo, mas também uma habilidade, uma capacidade de construir consenso. E se olhamos aqui a ideia da institucionalização recente, a ideia de que o Estado tem capacidade de institucionalizar muitos conflitos sociais, nos últimos anos, muitos movimentos sociais foram institucionalizados, assistimos à ideia da construção de consenso do Estado. Temos que refletir sobre o problema do consenso no Estado capitalista, até se tentamos seguir pensando como acabar com ele. O sindicalismo também tem um aspecto que é, vamos dizer, herdeiro, tem uma herança, é um resultante da institucionalização. Se olhamos o longo prazo do sindicalismo, vamos ver que a dominação capitalista nos anos 20 não tinha lugar para nenhum tipo de sindicalismo. Depois dos anos 30 até agora, tem somente um conjunto de ações legítimas que são toleradas como legítimas dentro do Estado, do Senado do sindicalismo, e outras ações ilegítimas. E quando queremos pensar o problema novamente do Estado, da relação entre o Estado capitalista e o que vai acontecer com o Estado no futuro, o que temos que achar é olhar muito de perto a ideia de que o Estado não é racional, o Estado não permite muito espaço para autonomia, somente a autonomia é uma contradição do Estado capitalista, não é uma concessão, mas uma contradição. E se devemos refletir sobre o Estado, devemos começar por uma revisão das 3 ideias mais grandes, três ideias que eu somente tentei mencionar hoje, e a partir dali começar um trabalho para refletir e construir uma nova teoria do Estado. Não vou dizer mais para não castigar mais a língua portuguesa, mas vou passar para vocês. Se é possível, nas perguntas podemos falar mais próximo de alguma coisa pontual. Obrigado. Obrigado, Juan. Jorge Gaspar, então, com a palavra. Bom, o Juan não castigou a língua portuguesa do jeito que eu castiguei a língua espanhola quando também estive falando espanhol na Argentina e tal. Então, também não castigou mais do que muitas vezes os advogados e até juízes castigam, assim, escrevendo umas petições num português miserável. Enfim, portanto, fique tranquilo, Juan. Bom, o Juan e eu fizemos uma espécie de divisão do trabalho aqui, né, de crise e Estado, mas a ideia é depois, nos debates, a gente juntar as duas coisas, né? Então a ideia é que vocês nos ajudem aqui a juntar as duas coisas, e eu quero partir justamente desse ponto aqui, essa ideia de pensar a crise econômica como a relação da crise econômica com o Estado. Então, o primeiro ponto tem a particularidade nossa, atual, do Brasil, né? Durante os últimos 2-3 anos, o movimento todo da imprensa tem feito a gente acreditar que a crise econômica atual do Brasil, especialmente a crise então de 2015 e 2016, é basicamente uma crise criada na esfera do Estado, porque houve uma gestão tão desastrosa por parte do governo da Dilma, né? Simplesmente porque a coitada tentou ser um pouco keynesiana fora de hora, mas enfim,
teria sido uma gestão tão desastrosa que criou a crise econômica, que não existia, estava tudo muito bem. Então, de repente, de uns 2, 3 anos, surgiu a crise econômica, né? Como se não existisse crise econômica fora do Brasil, por exemplo. Como se o mundo não tivesse numa crise muito grande, muito séria, o mundo todo. E é interessante ver que a imprensa, e eu notei bem claramente isso, a imprensa vem escamoteando as notícias sobre a crise econômica mundial, ou vem encobrindo essas notícias, já faz bem uns 3 anos, desde 2013. Foi muito interessante, comecei a ver ali, se preparando para a campanha presidencial de 2014, a imprensa começou a não dar mais as notícias da economia mundial. Quando dava, era que estava bem, né? Recuperação nos Estados Unidos, aí no mês seguinte caía, mas eles não diziam. Então, parece que lá fora está tudo bem, e só no Brasil que está tudo ruim, né? E aí a questão toda é, até que ponto o Estado de fato tem responsabilidade, né? Não é só uma crise externa também tem uma dimensão que é de fato uma dimensão interna nossa, política também. O governo, a gestão criou em parte ou ampliou a crise que estava acontecendo. Então isso é uma questão muito grande e eu acho que a gente vai poder depois inclusive debater um pouco. O Estado, ele ficou muito importante de fato na gestão das crises econômicas no século XX, porque o capitalismo na virada do século XIX para o século XX se torna, o capitalismo central, né, se torna um capitalismo oligopolista, né? Um mercado, em vez de ser fragmentado em muitos pequenos compradores e pequenos vendedores, de modo que nenhum vendedor ou comprador individual pudesse ter controle do preço, não, agora são poucas grandes empresas que controlam, ou empresas compradoras ou empresas vendedoras que controlam o mercado. Aliás, quase todos os grandes mercados, onde tiver mais lucro, existe essa tendência de concentração, que o Marx descreveu lá no século XIX, num tempo em que só se falava em concorrência, né? O Marx descreveu o modo com que a concorrência ia levar, digamos, naturalmente, ao contrário da concorrência, ao monopólio, ao oligopólio. Então, a concentração de capital. Então, uma vez, por exemplo, um cara estava me falando a respeito de alimentos, que hoje em dia o mundo é dominado por 4 grandes empresas que compram e revendem alimentos. Existem 4 grandes empresas, né, que compram, por exemplo, os produtos agrícolas dos fazendeiros ou dos sitiantes, enfim, pequenos ou grandes, não importa, eles têm que vender para 4, acaba parando na mão de 4 grandes empresas que competem uma com a outra. A mesma coisa em relação às notícias. Existem 4 grandes empresas que dão notícias do mundo. Nós só sabemos de coisas que acontecem fora do Brasil pela mão de 4 empresas que fazem um filtro e vendem as notícias. Então o jornal brasileiro compra a notícia de uma dessas empresas, a Associated Press, a AP, a UPI, a Reuters e mais uma quarta que eu agora... Associated Press, UPI, Reuters... Bom, enfim, são 4 grandes empresas. O mundo está assim. E nessa distribuição, então, dos grandes negócios, o governo tem um papel, porque o governo faz a gestão, o Estado, no caso, né? Ele faz a gestão, a distribuição desses grandes negócios, ou muitas vezes dessas grandes negociatas, né? Então, por exemplo, o caso atual do Brasil, está se vendo esses escândalos aí, tem a ver com as empreiteiras, claro, porque o volume de trabalho, de capital que uma empreiteira dessas mobiliza, é naturalmente concentrador. Não dá para a gente aqui juntar nossas economias e formar uma empreiteira para construir coisas por aí, não dá, é muita grana que tem que ter para começo do negócio. Então, tem 4 ou 5 grandes empreiteiras. E existe uma espécie que os economistas chamam de barreira à entrada. A barreira à entrada é o capital. A gente não pode, por exemplo, a gente não pode juntar nossas economias, por exemplo, e abrir uma empresa para construir automóveis. Vamos fazer uma empresa automobilística aqui, bolar um carro brasileiro. Durante 20 anos teve um
um milionário brasileiro chamado Gurgel, Amaral Gurgel, que tentou fazer um carro brasileiro, um jipinho muito bonitinho, acabou falindo. A ditadura militar até era meio nacionalista em certos nichos, e aí até apoiou o Gurgel, então aquele acabou quebrando. Não dava para competir com Ford, Fiat, General Motors, enfim, as grandes. Não dá para competir com eles, né? Então, é essa tendência de concentração. E aí o governo, o Estado tem um papel importante no caso, por exemplo, das empreiteiras, para distribuir as tarefas. Quem vai construir aquela estrada? Quem vai fazer aquela ponte? Então, uma hora é uma empreiteira, outra hora é outra, né? Então, o Estado vai distribuindo isso. Então, o Estado de fato tem uma importância grande, e conforme a gestão que ele faça, isso vai ter um efeito muito grande, né, no todo da economia. Mas a crise que a gente está vivendo, que o mundo está vivendo, não vem disso. Não vem de um problema de má gestão, de modo que, se houvesse uma boa gestão, não haveria crise. A crise também não vem de um problema, muito menos de um problema de corrupção, de modo que, se de repente todo mundo ficasse anjinho, aí também não tinha crise. E a crise também não é, agora um outro aspecto que também se fala muito, uma crise financeira, simplesmente. Se fala muito da crise financeira, e isso também tem alguma coisa a ver. Qual é o lado de verdade que existe nisso? É que nas últimas décadas, sei lá, também talvez a partir da virada do século XIX para o século XX, quando surge essa concentração de capital, os bancos também mudaram o papel que eles tinham lá atrás, no século XVIII, XIX, etc., na Europa, depois nos Estados Unidos. Os bancos eram muito menores, muito mais limitados, a função deles era muito mais limitada. E ao longo do século XX, eles foram se associando com essas grandes indústrias, com esses grandes blocos de capital, hoje em dia empreiteiras, hoje em dia agronegócio, né? E em grandes empresas de energia, gerando energia elétrica, petróleo e tudo isso, e os bancos foram se associando e formando grandes blocos de capital, né? E controlando completamente a vida da gente. Então, vocês querem ver um exemplo? Até não muito tempo atrás, até talvez 30 anos, 40 anos, quer dizer, não é muito tempo, eu venho lá do departamento de história, 40 anos para historiador não é nada. Então, até essa época, as pessoas ganhavam o seu salário num contra-cheque que eles pegavam no departamento de pessoal ou na tesouraria da empresa. Então, as empresas tinham um departamento, né, onde as pessoas iam lá e pegavam o seu pagamento, um contra-cheque para ir depositar no banco ou em dinheiro, conforme o que elas quisessem, uma parte em dinheiro, uma parte... Eles pegavam isso no caixa da própria empresa. Por isso que tem tantos filmes por aí, o assalto ao trem pagador, em que os caras vão lá roubar a empresa. Hoje em dia ninguém mais ganha dinheiro na empresa. Todo mundo recebe por um depósito num banco. Num desses poucos bancos. Eu estava me lembrando que nos anos 90 a gente tinha pelo menos aqui no Brasil uns 10 bancos abertos para o grande público. Não bancos que funcionam para bancos, bancos para o grande público. Além de Bradesco e Itaú, tinha o Banco Nacional, tinha o Bamerindos, tinha o Banco Econômico lá do Calmon de Sá, tinha o Banco Real, tinha, enfim, uns 10 bancos. Eles foram falindo e foram sendo comprados uns pelos outros, de modo que hoje em dia bancos privados a gente tem 2, que é o Itaú e o Bradesco. Os outros são bancos estrangeiros, né? Tipo, Santander, não sei o que é espanhol, né? Bancos estrangeiros, ou então banco do governo, caixas econômicas, etc. Bancos públicos. Privados, nacionais, digamos assim, vamos falar, né? Ou pelo menos que nasceram, né? Tem 2, só 2. Então tem uma concentração dentro do mundo bancário também. E tem uma concentração também no modo com que os bancos comandam a nossa vida. Então eu dizia, antigamente as pessoas recebiam o seu pagamento na empresa mesmo, e não no banco, e a gente pagava as contas por exemplo, lá, quem for lá no centro de São Paulo, ali ao lado do Teatro Municipal, lá tem o Shopping Light, Shopping Center.
Ali era a sede da Light, da empresa de energia elétrica de São Paulo. E tem um cantinho na rua, dá para ver ainda, eles conservaram, um guichê onde as pessoas iam pagar a conta de luz. Ninguém pagava a conta de luz no banco. Muito menos essa história de depósito em débito automático. Muito menos isso. Ninguém pagava as contas em banco. As pessoas pagavam as contas, tipo a conta de luz na Light, a conta de gás, sei lá, né, com gás. Ia nas empresas e pagava as contas. Mas os bancos disseram para nós, mas é muito mais fácil você pagar todas as contas de uma vez só, num banco só. E mais ainda se você puder botar em débito automático, tá? É muito fácil para você. Não, na verdade é muito melhor para o banco. Porque daí o banco gira com todo o dinheiro da sociedade. Todo o dinheiro. Ele pega todo o máximo de dinheiro da gente e é ele que distribui o dinheiro todo, dos pagamentos e dos recebimentos. Então com isso o dinheiro está todo no banco. E os bancos têm muito dinheiro para emprestar com essa taxa de juros, que é a taxa de juros do Brasil, que é uma das maiores do mundo. Do setor público, claro, né? É uma das maiores do mundo. Do setor privado, eu acho que é a maior do mundo. A taxa de juros que a gente paga para pegar um empréstimo, para alguma coisa, é a maior do mundo. Né? Então, para vocês terem uma ideia de quanto os caras ganham. E eles querem ter todo o dinheiro lá no banco. Né? Então, tudo é feito pelo banco. Então, voltando à crise, desse ponto de vista, o banco tem uma função muito importante na hora, de fato, do financiamento. E a crise econômica atual aparece como uma crise financeira. Agora, a causa profunda dessa crise não é uma causa financeira, assim como também não é uma causa política, ou muito menos uma causa moral. Então tem filmes, os americanos fizeram filmes por aí mostrando que a crise que começou agora, a crise atual começou em 2008, né? É a data que o pessoal botou de nascimento da crise. Na verdade, a coisa mais complicada, ela é um pouco anterior. Mas o momento de nascimento lá, eles colocam como sendo 2008. E tudo aconteceu porque tinha uma garotada lá, altos executivos de bancos norte-americanos, ganhando uma fortuna e fazendo negociatas. Então tem vários filmes assim. Tem um que eu acho que é com o Leonardo DiCaprio, que ele é um grande negociante, joga e tal, e é um playboy, e é um cheirador de cocaína, e trai a mulher dele, enfim, tudo de ruim. E o cara é tudo de ruim, né? E aí então eles tentam fazer as pessoas que estão vendo o filme pensar que a crise aconteceu por causa disso. É um problema moral. Se as pessoas não fossem tão gananciosas, se as pessoas fossem mais honestas e etc., não teria havido crise. Então, nada disso. A crise não é moral. Não tem nada a ver com corrupção. A crise também não é um problema de gestão, de boa gestão ou má gestão. A crise também não é uma crise simplesmente financeira. Se fosse, o que o pessoal está querendo dizer quando o pessoal diz que a crise é financeira? Né? É a mesma coisa. Se a crise fosse moral, basta que as pessoas fiquem boazinhas, que acaba tudo. Segundo, se a crise fosse de gestão, basta que a gente vote no bom governo, né? E agora então o Temer e a turma dele estão entrando, dizendo que eles vão fazer uma coisa bacana, agora sim eles vão fazer uma boa gestão e a crise vai acabar. Nada disso. Não vai acontecer, nada disso. E nem é crise financeira. Então as pessoas dizem, se nós regularmos o funcionamento dos bancos, e não deixarmos os bancos extrapolarem as suas funções e as suas tarefas, etc., nós podemos voltar ao bom e velho capitalismo, o capitalismo da produção, né? O capitalismo do lado da produção de mercadorias e de serviço, e não esse capitalismo ganancioso da grana. Então, também não é nada disso. E o interessante, então, é a gente voltar aqui um pouco para a teoria econômica e examinar um pouco esse problema. E aqui então eu vou falar um pouquinho da coisa que eu gosto mais de falar, que tem a ver com a teoria econômica do Marx, por dois fatores básicos. O primeiro é que Marx foi, durante muito tempo, a única pessoa que tratou do assunto da crise econômica. Quer dizer, desde o nascimento da economia
clássica lá no século XVIII, o Adam Smith, aqueles ingleses todos lá do século XVIII, até o século XX, os economistas todos achavam que não existiam crises. Pronto. Quando acontecia alguma coisa parecida com uma crise, era um fenômeno isolado, era um desequilíbrio que logo seria reequilibrado. Bastava que deixasse os mercados funcionarem e os mercados sozinhos se autorregulariam. Era importante até que os governos não se metessem no meio, porque se os governos se metessem, atrapalharia o bom funcionamento dos mercados. Os mercados, né? Cada produto, cada tipo de bem tem os seus compradores e seus vendedores. Isso define um mercado. Então tem, sei lá, o mercado de água mineral, o mercado de canetas e tal. Se os governos deixarem eles funcionarem sozinhos, acreditam esses economistas que tudo se autorregula, que a demanda e a oferta vai se autorregulando nos vários mercados da economia, de modo que tudo volta a funcionar muito bem. Marx foi o primeiro cara, e durante muito tempo foi o único. Quer dizer, antes dele ninguém, e depois dele, durante muito tempo ninguém, que dizia que as crises são de fato inerentes ao capitalismo. Então, sempre a crise é uma coisa que vem de fora. É um problema, por exemplo, um problema da agricultura, vem uma seca, e aí os preços dos alimentos sobem. Fazer o quê, né? A seca não é um problema social, a seca é um problema da natureza, dizem esses caras, né? É um problema da natureza. Então, não tem nada a ver com a estrutura social capitalista. O capitalismo é bom, ele é bacana, ele distribui bem os recursos e as coisas pelos mercados, né? Então, quando vem um problema, é porque é a agricultura, ou é porque... Tinha um economista lá no século XIX que dizia que o problema das secas muitas vezes era originado das manchas que aparecem no sol, as manchas solares. Então eu costumo brincar assim, não pode haver uma causa mais externa do que essa, né? Porque não só é externa ao capitalismo, ela é externa à própria Terra, né? Ao próprio planeta Terra, ela vem do Sol, né? Que é incrível, né? Quer dizer, o capitalismo não tem culpa de nada. Quando o Marx assume, então o primeiro fator o Marx diz, não, o capitalismo ele é contraditório, e o funcionamento contraditório dele leva a crises periódicas, a crises frequentes. O capitalismo entra em crise. O que é basicamente uma crise, então, nesse sentido bem geral da palavra? O Marx diz, o capital, né, não é o dinheiro que um capitalista tem guardado para investir. Isso é a forma que o capital assume. O capital assume a forma de dinheiro. Obrigado, Luiz. Assume a forma de dinheiro. O capital também não é, por exemplo, um galpão que o capitalista tem, ele herdou do pai dele um galpão onde ele vai instalar uma fábrica, então aquele galpão lá é o capital dele, ou então máquinas que ele comprou, ou matéria-prima, ou então se o cara é fazendeiro é aquela terra que ele herdou do pai dele e tal. Nada disso é capital. Isso são formas que o capital assume. O capital, no fundo, é uma relação social entre as pessoas, que assume um momento a forma de dinheiro, outra hora a forma de alguma mercadoria, como máquinas, galpões, matérias-primas, etc. Né? Então, ele é uma relação social, é uma relação pela qual o valor, os valores de troca, que são os valores pelos quais nós trocamos as coisas, né? O valor de troca se autonomiza e passa a viver por conta própria. Ele passa a se valorizar, a lucro pelo lucro, pelo lucro, pelo lucro, né? Sem atender às necessidades sociais. Quer dizer, os capitalistas produzem não para atender às necessidades da sociedade. Eles precisam atender às necessidades da sociedade para vender os produtos. Mas o objetivo deles não é fazer as pessoas ficarem satisfeitas. O objetivo deles é ter lucro. E não porque eles são maus, mas porque o sistema funciona assim. Se o capitalista começar a produzir e não tiver lucro, ele vai ser obrigado a fechar as portas, porque ele não vai ter lucro, vai ter prejuízo. Então o que é o funcionamento normal do capital? É quando o capital tem lucro, ou seja, é quando o valor se valoriza. É quando essa relação social toda, que faz a intermediação
das trocas e da produção das várias coisas entre nós, se autonomiza e o valor tem como objetivo produzir mais valor, mais valor, mais valor. E o que é uma crise? É o contrário disso. É uma desvalorização do valor. Então, se o capital é valor que se valoriza, uma crise é o contrário, é o oposto, é a desvalorização do valor. E essa desvalorização, claro, que ela pode ter uma caixa de ressonância nos bancos, no capital financeiro, mas a origem dessa desvalorização está dentro da própria esfera produtiva do capital. E isso foi um ponto-chave aqui, sempre do Marx. Eu tinha falado que até o século XX não houve outro. Aí no século XX, teve aquela famosa crise de 29, que na verdade não foi só em 29, ela começou no final do ano de 29 nos Estados Unidos, mas ela se alastrou pelo mundo todo durante a década de 30, toda. Foi uma crise que durou aí 15 anos, ou mais. E o capitalismo só se recuperou dessa crise porque ele se reinventou praticamente depois da Segunda Guerra Mundial. Primeiro uma guerra, morreram 50 milhões de pessoas, um pedaço enorme do mundo foi destruído, e depois o capitalismo se reinventou. Não que ele seja diferente do que ele foi, não, ele criou novas bases para valorizar o valor. Só que isso aí foi um conjunto de coincidências que dificilmente se repetem. Bom, nessa época, entre outras coisas, teve um economista na Inglaterra, se chamava Keynes, e esse economista também incorporou, claro, porque ele tinha colegas marxistas dando aula junto com ele na universidade, né? E ele então quis tirar um pouquinho o tapete, quis puxar o tapete, conscientemente ele escrevia para os amigos, vou puxar o tapete debaixo dos pés dos marxistas. E ele então criou uma teoria econômica, né, que é chamado keynesianismo, que está de certa maneira relacionado muito fortemente na América Latina ao desenvolvimentismo, né? O desenvolvimentismo aqui brasileiro, argentino, chileno, enfim, tem a ver com uma espécie de keynesianismo latino-americano. Não é exatamente isso, mas tem a ver com a intervenção do Estado na economia e tudo. O que o Keynes dizia? Então, 2 pontos fundamentais. O primeiro ponto é que o Keynes dizia, pode acontecer, não é como para Marx, que isso fatalmente acontece. Não, para Keynes pode acontecer de vez em quando do capitalismo ter problemas de uma baixa, dos mercados não poderem comprar tudo que está sendo produzido. Pode acontecer de uma queda no que o Keynes chamava de demanda agregada. Demanda agregada é basicamente 2 coisas. É o consumo das pessoas, né? Consumo geral, por exemplo, no Brasil, né? O consumo geral dos brasileiros, nós estamos consumindo coisas, e o consumo dos capitalistas uns dos outros. Quer dizer, o capitalista, sei lá, o cara que produz camisa, ele compra o pano de um outro cara que produziu o pano, que por sua vez compra o fio para fazer o pano de um outro cara. Então, essas compras dos capitalistas uns dos outros chama investimento. Se chama investimento. Então, a demanda agregada é o investimento e o consumo em escala nacional. Por isso, o agregado, escala nacional. Quando essa demanda cai, como foi o caso, diz o Keynes, dos anos 30, então aí o Estado tem que entrar para investir e para consumir. Então, por exemplo, um presidente dos Estados Unidos naquela época contratava pessoas para arredondar a quina das calçadas. Até aquela época as calçadas eram em ponta. Mas depois com os automóveis isso ficou ruim, porque se o cara fazia a curva mal feita, ele batia com o pneu, com a roda na ponta, na esquina, né? E aquilo podia arrebentar a roda dele. Então, só que ninguém ia jogar dinheiro fora arredondando a quina das calçadas. Mas naquele momento que estava tendo tanto desemprego e tanta gente ganhando mal, e por causa disso sem dinheiro para consumir, e por isso o consumo caindo, e por isso os empresários... Então o que o governo fez? O governo começou a contratar gente, né? O governo tinha dívida baixa, esse é um ponto fundamental. Começou a contratar gente, os caras faziam aquelas obras públicas, né? E aí com aquelas obras públicas eles recebiam um salário.
E com esse salário eles iam comprar coisas. E com isso os empresários começaram a vender. E aí começaram a investir. E papapá. Bom, muito bem. Saída do Keynes. Então qual é o problema da economia? A economia pode ter um problema às vezes que a demanda cai. E o governo tem que entrar e suprir aquilo que o setor privado não consegue fazer. Vocês percebam como isso aí, diante desse neoliberalismo que a gente tem hoje em dia, por exemplo, isso aí pode até parecer revolucionário. Tem gente que acha que o Keynes é um subversivo perigoso. Pois bem, outro ponto importante do Keynes é que ele distinguiu com muita clareza entre o que ele chamava de o lado real e o lado monetário da economia. O lado real é a produção mesmo de coisas reais, não só produtos tangíveis, mas também serviços. Então, sei lá, vou cortar o cabelo, tem cabelo caindo, tem alguma coisa acontecendo de verdade, ele tem um produto, né? Então, esse é o lado real da economia. Então, são os setores industriais, agrícola, minerador, pecuário, tudo isso. E tem o lado, dizia o Keynes, monetário, ou seja, os bancos, as financeiras, que giram com a moeda. E ele distingue muito bem as duas coisas, o lado monetário do lado. E ele distingue, por exemplo, um investimento, né, que é quando um empresário coloca dinheiro para aumentar a produção. Por exemplo, sei lá, um industrial compra uma máquina nova. Então, com isso ele vai aumentar a produção. Isso é investimento. Agora, outra coisa completamente diferente é se esse empresário pega o dinheiro dele e coloca numa aplicação financeira num banco. Vai no banco e diz, eu quero aplicar meu dinheiro em fundos DI, fundos BO, ou sei lá que outros fundos os bancos inventam o tempo inteiro, né? Isso é uma aplicação financeira, isso é o lado monetário, isso é o dinheiro que produzindo dinheiro. Isso não tem nada a ver com o lado real, com a produção. Então, ele distingue muito bem as duas coisas. Essas teorias do Keynes, e isso é por isso que eu estou me estendendo um pouquinho mais, elas, de certa maneira, uma parte da esquerda mundial, mesmo o pessoal que gostava do Marx, mas também começou a gostar do Keynes, e começou a interpretar o conceito de crise do Keynes, do Marx, em cima desses dois elementos aqui que o Keynes trouxe. A ideia de que a crise acontece por um problema de consumo que cai, de demanda que cai, uma espécie de subconsumismo, o consumo está sempre abaixo daquilo que é produzido, ou então por um descompasso entre o lado real e o lado monetário, ou seja, entre a finança e a produção. Eles começaram a interpretar isso dessa maneira. E tem muitos economistas aí que se dizem marxistas, que fazem essa interpretação, que no fundo é uma interpretação keynesiana. Então o interessante é ver que essa interpretação empobreceu a teoria das crises do Marx. Se a gente voltar ao próprio Marx e ler a teoria da crise que o Marx vai expondo, é que o Marx não expõe, não tem um capítulo do Capital para isso, da obra do Marx. Vou agora escrever só sobre isso. Ele apresenta a crise ao longo da obra toda dele. Aos poucos ele vai apresentando a crise ao longo da obra toda. Então o que acontece? Não é tão fácil de visualizar, mas a teoria final das crises do Marx é muito mais complexa do que isso. Marx mostra, em primeiro lugar, que as crises não têm a ver, que elas aparecem na esfera da finança, né? Elas podem ganhar como eu disse, uma caixa de ressonância, elas podem se ampliar, né? Como um amplificador, no caso, nos bancos, né? Na esfera financeira, mas a origem dela sempre é na relação do capital com o trabalho. Esse é o ponto. Não é na relação de um capitalista com outro capitalista, um capitalista banqueiro com um capitalista industrial, ou um capitalista fazendeiro. Não é aí, não é na relação de um capitalista com um capitalista que surge a crise, e sim na relação do capital com o trabalho.
E outro ponto fundamental, que portanto essa coisa do Keynes, do lado monetário, coloca a culpa toda sempre nos bancos, na bolsa de valores e tal. Não, isso é só, então, o elemento que pode ampliar a força de uma crise, mas nunca é a origem dela. Em segundo lugar, uma crise nunca é de subconsumo. Nunca a crise do capitalismo é porque acontece algo de menos. Isso eram as crises antes do capitalismo, na Idade Média ou em outras sociedades anteriores ao capitalismo. Então, acontecia uma crise, às vezes, por um problema agrícola. Porque, ou então, uma peste que aparecia, vinda de fora. Aconteceu isso na Europa, na Idade Média. Veio uma peste trazida pelos mongóis que estavam na China e atacaram a Europa e não sei o quê, e levaram a peste bubônica famosa, a peste negra, né, que existe até aí. Bom, aí morreu um monte de gente, pronto. A crise vinha de fora. A crise tinha a ver com a subprodução. Mas no capitalismo não. O capitalismo, como ele não se preocupa com nada, o capital não se preocupa com nada, a não ser com ele mesmo, o capital só tem como objetivo gerar mais lucro, mais lucro, mais lucro. Então as crises são todas motivadas por esse excesso. Em nome do lucro ele vai acumulando, 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 e só depois ele vai ver se dá para vender, se dá para fazer, se dá para aquilo. Aliás, se não dá para vender, não tem muito problema. Vocês já ouviram falar de produtos que são jogados fora para manter o preço? Não é isso? Essa é a lógica do capital, não é? Então, isso foi feito muitas vezes na história. Aqui no caso do Brasil, a vez mais famosa foi quando o Getúlio comprava café, né? E Getúlio fez uma coisa maravilhosa para os paulistas, não sei porque os paulistas não gostam dele. Quer dizer, ele comprava café e queimava o café. Diz que era um cheirinho bom, aqui o pessoal lembra, tem um livro da Zélia Gattai, que ela conta, quando era criança aqui em São Paulo, diz que a cidade era cercada de fogo, o pessoal tocando fogo no café. Então devia ter um cheirinho bom de café torrado, né? E em volta da cidade. Tudo isso para quê? Para manter o preço. Não pode dar para as pessoas de graça, porque se der, as pessoas não compram. Tem que jogar fora, para que o preço continue alto. Aí um monte de gente não vai poder comprar. Bom, azar, né? O objetivo do capitalismo não é que as pessoas possam comprar, não é que as pessoas possam ter acesso às coisas. Ao contrário, o sistema vive da exclusão. O trabalhador não é proprietário do meio de produção, ele está excluído. E tudo tem a ver com a exclusão. O capitalismo vive da exclusão. Até as redes sociais, ou até a internet, eles procuram o tempo inteiro criar mecanismos pelos quais, para a gente ter acesso a um site, alguma coisa, tem que pagar. Quando eles não conseguem fazer a gente pagar por algum problema técnico, eles jogam um monte de propaganda no site, para a gente ter que ver aquilo ali. Mas, de preferência, eles querem que a gente pague. Pague para quê? Para ter acesso. Então, toda a questão sempre é a questão do acesso. De fechar o acesso, de excluir. Essa é a lógica do sistema. Então, esse é um ponto central. E está baseado no que isso aqui? Está baseado nessa exclusão fundamental. Quer dizer, o capital exclui o trabalhador da propriedade do meio de produção, de modo que o trabalhador é obrigado a sobreviver vendendo a única coisa que sobrou para ele, que é a força de trabalho dele. E surge então no capitalismo, só no capitalismo, o famoso mercado de trabalho, que a gente ouve tanto falar. Não, o cara entrou no mercado de trabalho e tal. Existia antigamente, por exemplo, no tempo da escravidão, mercado de trabalhadores. O cara ia lá, tinha os escravos lá, sendo comprados e vendidos. Mas no mundo capitalista, oficialmente, todos os trabalhadores são livres. E, portanto, não tem um mercado de trabalhadores, mas tem um mercado de trabalho. Porque o trabalhador livre, ele pode vender a força de trabalho dele. Ele pode vender o corpo dele pertence a ele. Então, sei lá, é famoso o caso, tem mulheres, por exemplo, que deixam o cabelo crescer bastante, depois cortam e vão vender o cabelo delas, né? E é um mercado que tem. A pessoa pode também, se eu estiver com fome, gente, eu estou vendendo a minha mão, né? Eu sou canhoto, então vou vender minha mão direita. Alguém quer comprar? Ninguém vai querer comprar minha mão, mas eu poderia vender a minha mão, ou vender meu rim, ou vender meu sangue. Isso sim. Tem gente que vai no banco de sangue dos hospitais e vende sangue. E podem vender órgãos.
Por quê? Porque o meu corpo me pertence. Mas o mais normal não é que eu venda sangue, ou que a mulher venda cabelo, ou etc. O mais normal é que a pessoa vende a energia dela, o tempo livre. Em vez de ficar 24 horas por dia só para mim, não, eu vendo 8 horas para um patrão que vai me contratar. Agora, por que eu vendo? Porque eu não tenho como trabalhar para mim mesmo. Eu sou obrigado a trabalhar para outra pessoa, porque eu não sou proprietário dos meus instrumentos de trabalho. Então eu sou obrigado a trabalhar para quem é o proprietário. Então, no final das contas, o que o Marx vai desenvolver como teoria de crise, enfim, tem muitos aspectos, acaba sendo uma coisa muito bonita, muito complexa, muito rica, muito mais complexa do que dizer que a demanda caiu, né? Isso é mais ou menos como chegar e perguntar, o médico pergunta para um cara, enfim, chegou um paciente lá e está no consultório, o cara está com pneumonia, e aí diz para o médico: doutor, qual é meu problema, hein? O cara diz: o seu problema é que o senhor está com febre alta. Isso não é o problema, isso é o sintoma. Então não adianta o cara estar com 41 de febre, tomar bastante analgésico, e aí então pronto, está resolvido. Não, isso é o sintoma. Se o mercado está ruim, se a demanda está caindo, se tem pouco consumo, pouco investimento, como o pessoal reclama, é porque tem alguma coisa que está levando a esse sintoma. E essa coisa sempre está para o Marx na lógica, na órbita da relação capital e trabalho. Então vejam onde é que fica no final, só para então avançar e me encaminhar aqui para o final da minha fala. Onde é que fica a questão? O Marx mostra ao longo do Capital que existe uma tendência na sociedade capitalista a substituir trabalhadores por instrumentos de trabalho. Isso está na lógica, né? O trabalhador é obrigado a vender a força de trabalho dele porque ele não é proprietário dos instrumentos. Então, aquele que é proprietário dos instrumentos tende, com o movimento histórico do capital, a substituir trabalhadores por instrumentos de trabalho. Isso tem motivos políticos, muitas vezes. Por exemplo, na década de 80 aqui no Brasil, uma das categorias mais fortes, mais bem organizadas, mais aguerridas, né, do trabalhismo brasileiro, do sindicalismo brasileiro, eram os bancários. Os bancários fizeram greves monumentais, importantíssimas durante os anos 80. O que os banqueiros fizeram? Começaram a instalar essas máquinas na frente dos bancos, como é esses caixa eletrônico. Então, pronto, então eles demitem. A gente ainda nos bancos mais antigos, a gente ainda vê, tem, sei lá, 20 caixas ali, só 4 tem um bancário, só 4 estão ocupadas por um bancário ali fazendo os negócios. As outras estão tudo vazias. E a fila de quem não pode usar o caixa eletrônico é enorme ali, né? Então, por que não tem mais caixa? Por que não tem mais funcionário? Porque justamente eles demitiram. E a gente não precisa, tem lá os caixas eletrônicos na porta. Então, ele substitui o trabalhador pela máquina. E essa tendência que a gente então vê no cotidiano, no caso isso, claro, enfraqueceu, só para fechar aqui, enfraqueceu o sindicato dos bancários. É lógico, né? Então, essa tendência é uma tendência universal do capitalismo. Em toda parte, na agricultura, na pecuária, na mineração, nos vários ramos da indústria, do comércio, tudo. A tendência do capital é substituir trabalhadores. Ora, mas quem é que gera o valor? Quem é que cria o valor para o capital? É o trabalho. Então, se o capitalista demite trabalhadores, ele está encurtando, ele está diminuindo a base de onde se produz valor. Cada vez tem menos, digamos, gente trabalhando e, portanto, menos gente produzindo valor para o capital. Então, o capital dá um tiro no pé. Para aumentar os seus lucros, ele demite trabalhadores, mas com isso ele diminui os seus lucros a longo prazo. E chega uma hora que a tendência fica irreversível e aí vem a grande crise. Então, onde é que está a crise, a base da crise? Essa tendência ao aumento vamos dizer assim, a substituição do trabalho por máquinas, que faz com que aos poucos, né, a base de onde os capitalistas vão retirando o seu lucro vai diminuindo. E mesmo que aqueles trabalhadores que continuam empregados sejam super explorados,
sejam obrigados a trabalhar na prática muito mais do que 8 horas de trabalho por dia e, portanto, gerem muito excedente econômico, muita mais-valia para o capitalista. No entanto, eles fazem isso com máquinas que são cada vez mais caras. E com isso, então, se por um lado o excedente, eles são super explorados, o excedente que eles vão criando é maior, mas o lucro de fato que sobra para o capitalista depois que ele paga o salário do trabalhador e paga também o custo da máquina que ele comprou para substituir o trabalhador pela máquina, o lucro que fica para ele vai ficando menor. É uma coisa maluca, porque para aumentar o lucro, no fundo, o capital acaba sem querer diminuindo o lucro, diminuindo a sua base de lucro. E é aí, nesse estreitamento do lucro, da base do lucro, que Marx diz que está a causa da crise. Então não é porque as pessoas compram menos, ou não é porque houve um problema do setor financeiro que deu um passo maior que a perna, ou porque o Estado está gerindo mal a economia. Não é nada disso. Existe um problema sempre da produção de lucro, ou seja, da valorização do valor. Um problema que é intrínseco à própria definição de capital, que é valor que se valoriza. Então tem um problema no lucro. O valor não se valoriza mais tanto, cada vez menos, até que chega uma hora que o valor não só não se valoriza, como ele se desvaloriza. E aí nessas horas a gente tem crises que podem ser mais curtas ou mais longas. Quando elas são mais longas, mais profundas, elas são mais difíceis de reverter, como é a crise que a gente está vivendo desde pelo menos 2008. Então, ao contrário de algumas outras teorias que agora, então, também a burguesia inventou para explicar as crises, ela não tinha nenhuma teoria de crise até 1936, quando então o Keynes lança o livro dele com uma teoria. Mas mesmo essa teoria de crise do Keynes, mesmo essa e as outras teorias que a burguesia inventou depois, elas não têm a mesma força da teoria de crise do Marx, porque elas não relacionam a crise àquilo que é constitutivo do capital, que é a relação do capital com o trabalho. Eles relacionam sempre a aspectos diferentes do capital que não estão batendo, que não estão se harmonizando, que não estão se equilibrando, o lado financeiro, o monetário, e o lado real, o lado produtivo. Então as duas coisas não estão batendo. É isso que então é uma briga de capitalistas, é uma competição entre os capitalistas. Nunca veem que o problema é muito mais fundo, é dentro do próprio capital. É a contradição do modo com que o capital se relaciona com o trabalho. Se nós pensarmos dessa maneira, então a gente, a partir de agora, pode tentar entender fenômenos que estão acontecendo aí em volta de nós. Se nós pensarmos dessa maneira, a gente vai conseguir, vocês vão ver, entender muito melhor a gravidade da crise atual no mundo todo, inclusive no Brasil. Agora chegou a tsunami, né? O Lula falou que era uma marolinha, e veio uma marolinha, mas agora veio a tsunami, né? E chegou bem direitinho agora aqui, né? Então a gente não vai conseguir entender o tamanho dessa tsunami, a gravidade dessa tsunami, né? Se a gente não entender o conceito de crise de Marx, que é essa que tem a ver com a relação capital e trabalho. E, por fim, concluindo, a gente não vai conseguir entender que, uma vez que a crise tem a sua origem na relação capital e trabalho, não é o capital que vai conseguir corrigir e superar os seus problemas, né? É o outro lado desta oposição capital-trabalho. Quer dizer, quem vai conseguir de fato solucionar o problema, não para o capital, mas para a sociedade, vai ser o trabalho. É o trabalho, é o trabalhador que vai conseguir transformar o sistema capitalista em uma outra coisa, em um sistema que não seja mais a valorização do valor, não seja mais o lucro pelo lucro, e sim seja um sistema que de fato atenda às demandas da sociedade, né? Então, essa dimensão só se tem se a gente entender que a crise não é uma coisa lá dos economistas, dos teóricos ou dos capitalistas, e sim é uma coisa que tem a ver com todos nós enquanto trabalhadores, e é uma responsabilidade nossa enquanto trabalhadores atuar para virar essa mesa. Muito obrigado.
Estão abertas, então,